Então, boa noite. Aqui quem fala é o professor voluntário Gilson Gomes Bento, neste curso de extensão de grego clássico e koiné no nível intermediário. Nós estamos aqui terminando aqui o semestre 2025.1. Estamos aqui trabalhando com o método Atenas, aqui no capítulo 15, no ponto gramatical, que fala sobre os verbos contratos em ômicron. O Atenas, ele tem assim ele começa falando muito utilizando, né, os contratos em Y, e aí depois ele mostra os contratos em alfa, e por último ele apresenta, né, assim a conjugação dos contratos em ômicron, né? Agora aqui já quase no final do primeiro volume, no capítulo 15 beta, né? Mas assim, não é nada assim fantástico, né? Tudo mais assim, vocês estão vendo aí as contrações, né, do presente, né? Oi, Brisa, quanto tempo? Professor, como tá? Tô bem, mas eu tô com o ouvido doente, que eu ainda não Ih, tratei, mas fora isso tá tudo tranquilo. Daqui é, a pouco as minhas férias estão faz acabando. uma compressinha com água morna. Faz uma compressinha com água morna, deita o ouvido em cima de uma compressa. É bom para Talvez. aliviar o incômodo. Uhum. O... Como é que você vai? Tudo bem, tô com a vida meio caótica, mas a gente vai levando, né? Ai, é. Fazer o quê, né? Se E o você senhor, como é que quiser, tá? assim, você vai querer continuar mesmo assistindo alguma aula como ouvinte, alguma coisa, porque você deu uma sumida, não foi? Pois é, não pude acompanhar o curso, mas assim, eu não preciso do certificado não, sabe? Eu vou assistir assim, porque hoje realmente deu para participar, mas eu não tenho como garantir a sequência. Aí Ah, eu tô mas até agora eu estou estudando. lembrando que essa turma não é a sua. A Ah, sua, não. a turma, Ah, meu Deus, a sua turma confundi. é do sábado à noite. Ai, meu Deus. Não, mas não tem problema, eu assisto a aula. Eu até tô estudando algumas coisinhas assim quando dá. Eu tô tentando ler a Odisseia, né, para pegar vocabulário, Vai ter o entender filme o agora, né? contexto, né? Ah, vai ter? Da Odisseia? Vai, já tá já avançado já as Ah, legal. filmagens. Tem até um teaser. Caramba. Legal, O, legal. o Tom Holland vai ser o Telêmaco. O, Hum, e o ah, Odisseu é legal, eu o. gosto desse rapaz. Eu E o tava até vendo um negocinho hoje mesmo, mais cedo, o sentido de filei, né, do verbo amar, né, porque quando falam dos sentimentos de Atena em relação ao Odisseu, aparece esse verbo. E tem gente que até confunde, né, de forma romântica, mas não, é um sentido o Deus favorecer aquele personagem, né, aquele herói em particular, mas sem ter uma coisa erótica, né? Tem pessoas que confundem as duas coisas. Eu estava até olhando isso hoje. Brisa, a turma de sábado à tarde é qual turma, professor? Sábado à noite. É a turma de qual? É de qual grego? É o grego 5, né? É o avançado. Ah, tá. Porque eu estou com a Teogonia, que eu peguei para ler e não consegui. Peguei a Odisseia. Aí foi a mesma dor, que era assim, reconhecer uma palavra ou outra.
Hoje eu cruzei, né? Tava na livraria, peguei os Argonautas, aí a versão bilíngue também. Aí abri, eu disse, não, eu não tô aprendendo nada, eu não consigo decifrar uma sentença aqui, chega a dar uma dor. Calma, não tenha tanta pressa. A Viviane fica se cobrando aí, pô. É porque é pesado. Você pegou as leituras pesadas primeiro. Não, É, mas é difícil mesmo, cara. Assim, para ler um trechinho da Odisseia, comparando assim com tradução do lado, eu já fico suando. Eu fico, meu Deus do céu. o professor disse que era para eu pegar Platão e Aristóteles, mas eu não encontrei ainda uma edição bilíngue boa para comprar. Bom, mas como é que chama? Livros separados, né? Assim, obra completa é difícil. Não, eu disse, tipo, se eu pegar Eutico ou Ion, que é mais curto, né? E eu já li. Mas eu não encontrei em português a versão bilíngue. Eu encontrei que. Eu comprei de presente para o Arthur o Ética Nicômaco, do Aristóteles, edição da editora 34, A 34 bilingue. tem. Saiu já? A 34 Isso, muito tem bom, vários. recomendo. E é? A Ah, edição muito boa, dá para acompanhar o Aqui, original, sabe? Muito bem, a aqui o fonte está Fedro. grande. Isso, esse aí mesmo. E aqui eu tenho ah, Ética Nicômaco. Foram os dois últimos que eu comprei. Essa aí mesmo. pois então eu já sei o que eu vou comprar mês que vem. Pois é, Deixa eu cartão conhecer. o Fedro do Platão e o Ética Nicômaco do Aristóteles. Aí eu acho que é bem mais fácil. Você vai achar bem mais fácil do que o Odisseia. Bem, vai estar bem mais fácil, primeiro porque não é poesia, né? Já, Isso. já, já não corta, não tem tantas elisões, já não tem tantos. Eu estou fazendo com a mão, mas não tem tantos. Como é o nome daquele símbolo que a gente bota no dentro d'água? Contrações, apóstrofes. Contração, não vai ter tanta contração, já vai ser melhor. O senhor tinha me dado semana passada tinha me dado esse conselho, aí eu fiquei de procurar, mas não, pronto, mas agora eu já sei o que eu procuro. Boa noite, Daniel, boa noite, Antônio. Hoje eu posso falar. O, Bom, gente, hoje eu ia falar um pouquinho sobre os pontos gramaticais últimos. A gente está terminando o semestre, né? Aqui no capítulo 15. Acho que deu certo a gente terminar no capítulo 15, porque a gente não tentou começar do capítulo 10, né? A gente falou sobre o futuro, mas não ficou a leitura para vocês fazerem fora parte, não foi? O... Mas mesmo assim, eu acho que o ritmo foi bom dessa turma. A gente conseguiu fazer assim, segunda, terça. E eu acho que é porque não caiu também feriado na segunda e na terça, nem não aconteceu nada, né? Vocês conseguiram ter assim uns 26 aulas por aí. O pessoal do sábado não conseguiu. O pessoal do sábado acho que fez 11 aulas só. O, então aqui no o Atanase, ele divide a questão do... Não sei por que ele divide a questão dos verbos contratos e ele demora para apresentar os verbos contratos em ômicron. Ele deixa para cá, né? Para apresentar a conjugação aqui no capítulo 15, né? Meio demorado, né? O... Sim, o Auristo, muito pesado, muita coisa. Mas
o lance é que o Atenásia ele coloca junto o futuro e o aoristo para poder por causa das regras de que acontecem com o sigma, porque tem que fazem com que haja umas contrações, né, quando o sigma intervocálico cai, né, ou quando o sigma ele é reescrito com outras consoantes, como psi, xi, e psi, xi e qual a outra que eu estou esquecendo? Psi, xi e não, não é fi. Psi, xi, deu um branco agora. Porque o fi vira psi. É psi, xi mais uma. Não lembro agora. Aí então ele acaba colocando o futuro junto do aoristo. Não, outros métodos, outras gramáticas colocam o futuro ali junto do presente, porque não muda, né, o radical, pelo menos não muda na maioria dos verbos, alguns verbos mudam, né? Mas ele tem essa preocupação, né, de apresentar o futuro. Aí nos verbos contratos em ômicron, aqui você está vendo aqui ômicron, deló, contraindo para deló, lambda, não. Delois contraindo para delois, deloi contraindo para deloi, então deló, delois, deloi, delumen, delute, deluci, o deluci. Aí isso no presente, né, do indicativo, aí no imperativo deloe contraindo para melhor, deloe para contraindo para delo e loete contraindo para delute e no infinitivo seria deloem contraindo para delum, ali delon contraindo para delon no particípio, delouça contraindo para deluça, deloum contraindo para delum. Não, aqui são contrações do presente ainda. É porque ele realmente ele pega a tabela, logo ele volta a tabela para o começo. Ele não mostra a do futuro, não. Do futuro seria teria um sigma entre esse ômicron e as terminações. Então seria delos, e esse ômicron ele alonga para ômega, então fica delosso, né? Deixa eu ver se eu mostro aqui. Deixa eu ver aqui. Estou procurando uma tabela aqui para mostrar para vocês.
Sim, aqui é daquela apostila daquele grego Teoria e Prática, do Murático e do Jovino, que vocês têm lá na sala de aula do Google. Aí aqui tem aqui, né, o presente, né? Deixa eu ver aqui o imperfeito, infinitivo, particípio, imperativo, dual, subjuntivo. Cadê o futuro? Aqui ele deu aqui, olha, Delosso, né? Mostrando como é que faz. É porque, de modo geral, é simples. Eu pensei que ele tivesse, mas ele não tem, não. Deixa eu ver se eu volto aqui para uma outra coisa aqui, pro Sphinx. Volto como se eu tivesse. Mas eu estava olhando o Sphinx, era mais cedo. Aí eu estava vendo que o Sphinx tem um errozinho de digitação. Sim, aqui no Sphinx tem um erro de digitação bem aqui, que aqui está com um acento agudo em vez de um acento circunflexo. Aí, deixa eu ver aqui, futuro. Pronto, o futuro está aqui. Tá dando para ver como é que fica o futuro do contrato? Ele é o sigma, né? Ele fica no meio entre a terminação e o tema. E aquela vogal ômicron, ela alonga para ômega. Então fica delosso, delosseis, delossei, delossomen, delossete, delossosim. E aí não fica com acento circunflexo, porque as outras terminações são quase todas longas, né? Só poderia. Não tem nenhuma que possa ser contada como breve, não. Aí também tem aqui Delossen, que vocês já deveriam já conseguir deduzir também, que é o optativo, vocês ainda não viram. Deixa eu ver aqui. Delosson, né? Que o Delossus, a Delosson. Aí esse aqui acho que é já outra coisa. Deixa eu ver o que é esse aqui. É o imperfeito. É Delo. Deixa eu voltar lá pro Atenásia. Sim, aí eu mostrei, né, o presente e o futuro ali, né? Aqui o imperativo, o infinitivo e o particípio. Aí ele mostra também as formas médias, né? E aí ele não mostra a contração, ele só mostra a forma contraída. Delumai, deloi, delutai, isso aqui é presente também, seria eu me mostro, né? Sou mostrado, uma coisa assim, né? Delumai, deloi, delutai, delumeta, deluste, deluntai, aí delu, que ficou muito parecido, né? Delu e de, lá no outro era delo, delo e delu, ficou muito parecido. Sem acento, acho que dá até para confundir, delo e delu. Delu, deluster, né? Aí delustai,
que é o infinitivo, delumenos, delumene, delumenum, né? O particípio médio passivo. Aí aqui no imperfeito ele dá o imperfeito ativo, imperfeito médio, edelum, edelus, edelu, edelumen, edelute, edelum, e edelumen, edelu, edeluto, edelumesa, edeluste, edelunto. Então isso aqui seria eu mostrava, né? Tu mostravas, ele mostrava, nós mostrávamos, eles mostravam, vós mostráveis, eles mostravam, e aqui eu me mostrava, ou eu era mostrado, né? Tu se mostrava, tu eras mostrado, né? E aí por diante. Aí bem aqui ele mostra que as contrações, o que você tem que lembrar de contração. O mais Y, ômicron mais Y dá U, ômicron, melhor dizendo, ômicron com Y dá U, ômicron com ômicron dá U, ômicron com ômicron Y dá U também, tá? Ômicron Y. Aí ômicron mais Y iota vai dar ômicron iota, ômicron mais ômicron iota vai dar ômicron iota, ômicron mais eta iota subscrito vai dar ômicron iota subscrito. Ômicron mais zeta vai dar ômega, ômicron mais ômega vai dar ômega. Aí uma coisa que você tem que observar é que o timbre do O ele prevalece sobre o timbre do A, do E, né? Acaba prevalecendo de alguma maneira. Aí ele mostra que vocês já viram alguns outros verbos contratos em ômicron, como arol, que é eu aro, né, arar, né? E deló, que é escravizar, pleró, que é encher, preencher, né? E aí esses verbos eles têm, né, seguem o padrão, né, de deló, de mostrar, né? Aí temos aqui o que acontece. Aí ele dá um padrão de uns substantivos da segunda declinação que eles são considerados contratos. E ele juntou aqui porque é em ômicron, né? A contração, e aí então é semelhante às contrações que acontecem. Então é mente, né? O radical é no, com dois ômicrons, que vão contrair para ômicron Y. Então, ronous, ronus. Por isso aqui, não sei se interessa a vocês, dá para a gente saber que em algum momento da evolução do grego, ômicron Y tinha som de O. E depois meio que vai variar, né? vai ficar com som de U. Vocês estão entendendo ou não? Se você observar que como é que eles podiam escrever o como o ômicron Y, é porque tinha o mesmo som em algum momento, né? Mas aí eles começam a pronunciar isso aí como U e meio que simplifica, né? Então, ronus, tunu, toinoi, tonun, onu, roinoi, tonon, toisnois, tusnus, onoi. Isso aqui é da segunda declinação, essa palavra aqui, né? Mente. Ronus. E tem algumas outras palavras que vão também ser contratas e vão se declinar como ela. E vão isso no dialeto ático. Em outros dialetos
não vai ter essa contração. Continuando. Aí tinha aqui algumas frases aqui que a gente podia aproveitar e que a Brisa veio hoje e ela traduz. Brisa, traduz pra gente. Pelo amor de Deus, passou assim do nada. Faz isso não. Lê aí. Por isso que ela não volta, professor. Brincando. Lê um aí, Brisa. Tá, peraí, lê dá. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui, que eu tô no celular. Ho strategos ta alete gnos panta toi demoi deloi. Isso. Então aqui, rostrategos. Você lembra o que é rostrategos? É o general. Rostrategos é o general. Taleté seriam as coisas verdadeiras, a verdade. Então, o general, a verdade, gnus. Gnus É é. saber, né? Oi? Saber. Sim, é de saber. É o particípio, aoristo. Então, sabendo, tendo sabido. Panta, tudo, todas as coisas. Toi demoi, para o povo. Deloi. Acho que aqui fica mostra, né? Mostra todas as coisas para o povo. Demonstra, né? Você pode aqui é mostra, mas pode ser demonstra, né? O não é mostra necessariamente, pode ser um explica, né? Revela, isso. Revela todas as coisas. Eu acho que lá no Menino traduzia como revela, né? No livro do Murático e do Juvino. Aí, então, mostra todas as coisas ao povo, revela todas as coisas ao povo. Boa noite, Paulo, tudo bem? Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, turma. Você quer ler uma frase? Você está falando comigo, professor? Sim. Eu estou dirigindo, professor. Ah, não pode. Eu também estou ouvindo. Tudo bem, tudo bem. Viviane, quer ler uma frase? Posso ler? Oi polemioi tempolim elontes tus enoicus doulousin. Isso. Aí você consegue ler algumas partes? Como é que tá essa frase para você? Não. Escravizaram os inhabitantes, os habitantes. Quem escravizou os habitantes? Não. Sim, começa com o Não roi sei. polemioi. Roi polemioi seriam os, os inimigos, né? Acho que elontés seria tipo tomar, né? Pegar, né? Isso. Seria tomar. Pega. Então os inimigos tomaram os habitantes não, mas Não, eles primeiro é tomaram porque a ela Tenpolin. Tenpolin. a cidade. Isso. Então os inimigos tomaram a cidade e escravizaram os habitantes. Isso.
Tá. Apesar de que eu acho Tem que um pai aí, não. aqui eu acho que daria para dizer é, estavam escravizando, né, os habitantes, né? Acho que aqui é presente. É presente, é. Mas Escravizando os habitantes. Tomaram a cidade escravizando os habitantes. isso. E aí, quem mais está aí, gente, para poder ler a terceira? Tem alguém que pode ler a terceira? Pode tentar, professor. Por favor. De Andreus, Marketais ou Andres, kai Eleutero, tem Patrida. Isso. Aí, como é que tá essa frase para você? Você consegue traduzir? Qual é a palavra que está difícil? O Dei aqui é O day o dever, né? é Dever, né? tipo, a gente traduz assim como é preciso. É preciso batalhar corajosamente, Sim, o Andreus, né? O homens, né? homens. Vocativo, né? O homens. Eleutero, esqueci. Eleuterum apareceu agora, neste capítulo. É libertar. Ah, tá. E libertar a pátria, a Isso. pátria, né? Libertar a pátria. Então é preciso batalhar corajosamente, ó, homens, e libertar a pátria, né? Isso. Aí aqui você vê o Eleuterum, né? Tá no infinitivo, né? Tem uma contração aqui, Eleuterum. Ele é em ômicron, né? Um contrato em ômicron. Aí, quem pode ler a 4? Tem alguém que pode ler a 4? Tem, aretem, delote, ren, aei, edei, kimion, roi, progonei, Isso, progonoi. progonoi, E aí, você progonoi. consegue, tem alguma palavra difícil? Como é que Vamos ver. está? Demonstrem a virtude sempre Tem um que, os ancestrais, a qual, que, que sempre os ancestrais, antepassados, isso aqui está no passado, né? Você mostraram, né? mostravam, Exibiam, né? Mostravam. que sempre mostravam, aí progonoi, você sabe o que é, roi progonoi? Apareceu nesse capítulo também. Eram os ancestrais, né? Aqueles que geraram, né? Antepassados, né? Isso, os antepassados, os ancestrais, né? Que sempre mostraram os antepassados, né? E a 5, gente? Quem pode ler a 5? A 5 é meio longa aí, tem 2 linhas. Quem pode ler a 5? Deixa eu aumentar aqui. Hoi oplitai, tauta gnostes, toi polemios prosebalon, kai pleisten. Ai, meu Deus, peraí que saiu. Eu fechei. Ai, como que eu volto aqui? Ai, cadê a tela? Desculpa, eu fui aumentar, acabou que sumiu. Ah, peraí. Deixa eu ver se... Ah, tá, foi. Pleiosten, Aretem, Delonstes, tem... Ué, saiu de novo. Você acha que você estava Ainda tá lendo a transmitindo? 4 já? A 4? Você estava lendo a 5, aí você subiu. Ai, meu Deus, fiz caquinha, peraí. Sumiu a...
o texto. A Vi falou que saiu para ela também o texto. Ixi, saiu? Então deixa eu ver se eu... Talvez seja a internet aqui. Para mim tá normal aqui. A internet aqui... Tá normal, professor. Não sei, gente. Coisas estranhas. A internet, você sabe, né? A energia estava falhando. Eu posso ler, professor. Brisa, você quer que eu leia aqui? Eu posso ler. Sim, vou tentar botar aqui de novo, que por alguma razão não está aparecendo. Pode ler. Tá, ok, então. Roy hoplitai, tauta gnontes, tois polemios, prosébalon, kai, cleisten, arete, delutes, tempoli, eleuterosa. Eleuterosa. E agora, professor? E aí, que eu tem alguma traduzo parte aqui, que o bicho você vai consiga pegar. ler com mais facilidade? Como é? Tal, gnontes, acho que é conhecer, né? Sim. Tauta são essas coisas, conhecer. né? Essas coisas, conhecer. Conhecendo O hoplita, né? O soldado hoplita. Os hoplitas conhecendo essas coisas, sabendo essas coisas. Dois polêmios. Polemios, a gente já disse aos inimigos, né? Os inimigos tá no acusativo, professor? Não, dativo. Mas Dativo, né? é o objeto, Pois é. né, do verbo lá na frente. O senhor traduziu como? Tos polemios? Seria alguma coisa aos inimigos, né? Então, eles Vários inimigos, né? Prosébalon ali, que acho que pede, né? Eles atacaram, né? Avançaram contra. Eleuterosa. Não lembro, professor. Deu um branco aqui. Sim, então aqui, tois polêmios seriam os inimigos, prosébalon seria uma coisa como atacaram, avançaram, né, contra. Aí, caipleisten seria alguma coisa como muitíssima, grande, né, né? O negócio é porque ela tá se referindo à areten, que é a virtude, né? A coragem, né? Então é uma enorme essa virtude, né? Uma grande virtude. Deluntes, mostrando Tempolin eleuterosan, né? Seria eles libertaram a cidade, né? Então, os hoplitas, sabendo essas coisas, avançaram contra os inimigos e, mostrando grande coragem ou grande virtude, libertaram a cidade. Seria alguma coisa assim. Tudo bem? Como é que vocês estão, gente? A internet caiu para vocês? Porque é complicado saber quando é que... Aqui só não tá aparecendo o texto mesmo. Eu saí, entrei de novo, por alguma razão não tá Para mim é a aparecendo. mesma coisa. Eu vou tirar, eu vou colocar de novo. Agora saiu, professor. Não, eu tirei agora... Mas eu tô com... Vocês estavam com o celular, Brisa e Viane? Isso, eu tô no celular. Talvez pro celular tá Eu tô com tablet. No computador ainda tá normal. Me apareceu aqui. Eu tirei e botei de novo para ver se voltava. Voltou?
Voltou, apareceu Apareceu. aqui. Pronto. Alguém pode ler a 6? Ian noi ekei o queres cerques. Eu sei que é São chefes, dois mas si. Xerxes. 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 Enoi ekei passan ten elada dolum. Isso. O que é que Esse EQI tá sem acento, mas tem, né? É o verbo ter. esse noi é noi. Noi é mente. Isso aqui é Tá. Então, o que tem em mente os chefes? Tem em mente escravizar toda a Hélada, toda a Grécia. Isso. Aí aqui apareceu dulum, né? Que é infinitivo de dolor, que seria de escravizar, né? Isso aí aparece muito na Bíblia, nas cartas paulinas, esse dolum, ele é muito usado na Bíblia, nas cartas paulinas. Paulo se trata assim, né, nas apresentações das cartas. Uhum. Aí aqui, tem a 7 aqui. Quem pode ler a 7? Dois, Resen, edoxitus, te bárbaros, amonestai, kai, ten, Asian, Eleuterum. Eleuterossa. Aí aqui, Eleuterum. Eleuterossa. Nossa, Eleuterossai. Aí tem alguma parte que você consegue Parece. traduzir ou que tem dificuldade? É assim que ele tá bárbaros antes. Acho que esse verbo final é libertar, né? Libertar. Resistir, né? Será? Desistir Eu acho que não esse é verbo desistir não. final tem a ver com Aqui isso. é porque tem desistir, Resistir. Libertar a resistir, Ásia. sim. Repelir, resistir. Resistir, né? Aminei. Aos bárbaros. E libertar. Libertar. Você acha que aqui é libertar. Ásia. Libertar a Ásia, né? Isso. Então, aqui, edoxe, tá? É um verbo impessoal. Ele fica na terceira pessoa. Aí o agente fica como complemento, no dativo. Então, tois helesin seria o agente, né? De alguma maneira. Seriam os gregos, né? Pareceu bom aos gregos, a gente normalmente traduz, mas a gente também pode dizer assim: os gregos decidiram, né? Tanto resistir aos bárbaros quanto libertar a Ásia, e no sentido aqui a gente costuma dizer a Ásia Menor, que é ali, seria por ali onde tinham as colônias gregas, ali perto da... A Turquia, hoje a Turquia, né? Isso, por ali. Que era a Ásia Menor antes, é a Isso. Turquia hoje.
Deixa eu ver aqui, continuando aqui. Aí aqui ele dá alguns numerais. Ele tinha dado os numerais de 1 a 10, aí ele vai dar outros numerais. Ele deu o 11, Hendeca, e o 12, Dodeca, e aí ele deu o 20, Eicosi, o 100, Hecaton, o 1000, Hilioi, Hiliai, Hilia, tem os 3 gêneros, né? É como se fosse milhar, né? Sei lá. O 1000 ele tem os 3 gêneros. 1000, tipo como se fosse 1000 homens, 1000 mulheres, 1000 coisas, né? Hilioi, Hiliai, Hilia. E também 10.000. Mirioi, Miriai, Miria. E aqui ele deu também, aqui é os cardinais e aqui os ordinais. Hendecatos, Hendecate, Hendecaton, Dodecatos, Dodecate, Dodecaton, Ecostos, Ecoste, Ecoston, Recastotos, Recatostos, Recatoste, Recatoston, Hiliostos, Hilioste, Hilioston, Miriostos, Mirioste, Mirioston. E ele mostra aqui que o 13 ele forma assim, né? Do 13 até o 19 deve se formar assim, né? 3 caideca, tétara caideca, e aí assim por diante. Aí o 21, reis caieicos-se, dio caieicos-se, como se fosse 3 e 10. 2 e 20, 1 e 20. Vocês estão entendendo como era a contagem? Sim. Uma observação é que, às vezes, em textos, a gente encontra o referência ao hecatombe, né? Que é o sacrifício de até 100 animais, né? Aí não dá para esquecer que o 100 é hecaton. E também o Hecaton, Kiro, que era os monstros de 10 braços, né? Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Aí tem uma tabelinha aqui no grego Teoria e Prática, deixa eu mostrar para vocês. Tá aparecendo? Então aqui, aí ele dá no grego Teoria e Prática, ele dá assim, né, como é que é não é milhão, são assim, pode ser cognato, mas ali é 10.000. Aí aqui esse alfa, né, aqui é o numeral grego, né, como é que os gregos representam o numeral, né? Então alfa com tracinho é 1, né? Então aí o cardinal, reis, mia, ren, né, ele tem 3 gêneros. Protos, o ordinal, né? Proto é próton, e rapax é como se fosse uma vez, né? Às vezes a gente fala de palavras que aparecem só uma vez num texto, ou só uma vez na língua grega toda, né? Que sobreviveu até hoje, aí chama de rapax. Aí aqui dio, deuteron, disse de 2 vezes, né? 3, tria, tritos, trita, triton, 3 vezes, né? Aí, tétares, tétara, aí aqui, isso aqui pode variar para tessares, tessara no koiné. Tétartos, tétaton seria quarto, né? Então aqui é primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aí, dis, tris, tetraques. Oi? Professor, na crítica textual, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, tem uma expressão chamada rapax legômenon. Sim. Tem alguma coisa a ver com essa questão do rapax que você falou agora, né? Sim, sim. Que é quando aparece uma vez. Uma vez só.
a palavra não aparece mais de uma vez. E aí você tem uma. Acaba sendo de uma. Você tem. Falta contexto, né, para interpretar, né, a palavra. Aí, continuando aqui. Sim. Pente, pempo, pemptos, pempte, pempton, pentaquis, né? Aí, hex, hectos, hecte, hecton, hexaquis, heptá, hebdomos, hebdomé, hebdomon, heptaquis. Aí, aqui é observar isso aqui, que é o 6, né? O 6, esse símbolo aqui, que parece um sigma final, ele é um estigma. E às vezes, no lugar dele, eles colocam um sigma e um tal juntos, para poder simbolizar o 6. Isso quando você estiver vendo textos que tenham, né, essa numeração baseada nas letras do alfabeto grego. Aí, deixa eu ver aqui, continuando aqui. Octó, ogdós, ogdoé, ogdon, octaquis, aí, enea, enatos, enate, enaton, enaquis, aí decatos, decate, decaton, decaquis. Isso aqui é importante porque lá, quando estiver lá na frente, eles vão usar isso aqui para poder formar assim, né, os números grandes, né? Aí você vai dizer 5 vezes 1000. Vocês estão entendendo? 5 vezes 10.000, alguma coisa assim, eles vão usar isso aqui. Aí, aí aqui continua, né? A tabela lá como estava aparecendo, né? Assim, deca, rendeca, dódeca, triscaideca, aqui ó, junto, né? Tetarescaideca, pentecaideca, recaideca, recaideca, aqui ó, ficou bem, não ficou o rex não, ficou recaideca, heptacaideca, roctocaideca, eneacaideca, ecosi, triaconta, aí seria, aí aqui, né, daqui para cá, né, seria, né, o parecido com esse aqui, né, semelhante a esse aqui, seria reis, caiecosi, de, como era mesmo? Diz, seria, né, o diocaideca, né? Diocaideca, e assim por diante. Não... Mas ele aqui mostra, né, as dezenas, né? Aí, quando chega no 30, você fica assim, triaconta, eles pegam, né, o radical lá do começo, e aí colocam conta. Triaconta é 30, tetaráconta é 40, pentéconta 50, hexéconta 60, hebdoméconta 70, ogdoéconta 80, enenéconta 90, hecaton 100. Aí tem esse símbolo aqui, ó, copa, que era uma consoante que aparecia no alfabeto grego lá, bem arcaico, né, que depois para de ser usado. Representava um som de que, alguma coisa assim, né, um som gutural, né. Aí você perceber como é que ele faz aqui depois do 11, né, faz fazer o 11, faz, ó, iota alfa, iota beta, 12, né, iota gama, né, para você perceber como é que é. Semelhante a como é que a gente faz, né, com os nossos numerais indo-arábicos. Aí, quando chega lá no 200, eles começam a botar esse cocioi. Aí, então, diacocioi, diacociai, diacocia. E aí... E aqui desse lado tinha um costos que estava aparecendo, e aí
Aí aqui nesse ponto começa a aparecer cociostos, cociosté, cocioston. Aí triacocioi, e aqui desse lado tinha contaques, e aqui fica cociaques, o finalzinho. Aí quando chega lá em 1000, você volta, melhor, 900 já tem assim esse símbolo aqui que a gente chama de Sampi. Sampi. É bem mas ele representa o 900, é na Kosioi, né? E aí depois, no 1000, o alfa, ele volta a volta e você tem um traço aqui embaixo. O traço aqui tá tipo como se fosse uma vírgula, mas normalmente eles fazem assim como se fosse um traço, parecido com esse aqui, só que apontando para aqui embaixo. Não sei se aqui é porque faltou uma formatação, mas ele é mais parecido com esse aqui. Fica assim, tipo um tracinho assim, em vez desse de estar aqui em cima, aqui embaixo. Então, 1000, 2000, né? Aí, quando chega no 10.000, tá aqui, né? 20.000. Aí, ó, disquilioi, disquilioi, 10.000. Mirioi, dismirioi. Vejam como ele pega lá o diz lá de cima e põe aqui, dismirioi, para poder fazer os 20.000, né? Aí aqui ele explica que como é que você forma o número, né? Tipo 154, né? 1954, como é que forma? Isso aqui deve aparecer em textos lá no textos assim que sejam medievais, né? Que marquem, né? O ano, né? Já usando assim o nosso calendário, né? Por exemplo. Deixa eu ver aqui o que mais que ele mostra aqui. 54. Penteconta cai tétares. Tétares cai penteconta. Penteconta tétares. Então aqui quando ele diz aqui que tem uma variação. Essa variação, na verdade, com o tempo vai variando mesmo. No grego moderno vai fica mais parecido com o português. Assim, eu não lembro, fica assim, né, no grego moderno. Assim, 54. Eu acho até que eles colocam cai aqui no meio. Penteconta cai tétares. Eu tenho a impressão que eles colocam. Mas fica assim nessa ordem, né? O número maior, depois o número menor. Ou a dezena, depois a unidade, melhor dizendo. É que ele mostra também uns substantivos numerais. Mônada, monás, monados, triás, triados, que era uma tríade, eneados, uma eneada, decas, decados, uma década, hecatontas, hecatontados, uma centena, hiliás, hiliados, milhar. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar lá para o Atenácio. No Atenácio ele mostra também que existe essa palavra aqui, mirioi, miriai, que se parece com mirioi, miriai. Na verdade, melhor dizendo, existe essa palavra mirioi, miria, que se parece com mirioi, miria, e que ela significa inumerável, incontável, muda só o acento.
enquanto que o Mírios significa 10.000, porque 10.000 era, acho que no Em antiga... português a gente tem até essa palavra, miríade. Sim, sim. Existe miríade, né? Mas a ideia é que depois de 10.000 já era já um número meio que incontável. Né? Dava para falar em 30.000, 40.000, mas era 10.000 na antiguidade era um numeral assim que para a gente é o bilhão. Né? A gente não consegue imaginar um bilhão. Bilhão é um número meio incontável para a gente. Aí aqui nesse final de capítulo, ele ainda fala dos usos do Ross, né? O Ross ele aparece como uma espécie de advérbio, né? Assim, dizendo assim, quanto, né? Assim, expressando, né? Uma exclamação, né? Ó Teseu, assim, Rosa Andreiosei, ó Teseu, dizem, quão corajoso és, introduzindo também, né? Uma citação, né? Hosper legei hopoietes, como diz o poeta, né? Aqui junto com esse per, né? Esse per aqui seria só uma intensidade, né? Como mesmo, né? Assim como, né? Diz o poeta, Hosper legei hopoietes, expressando, né? O propósito com o futuro, né? Com particípio futuro, né? Então, ego de entoiaste meno hos tas tragoidias te assomenos. Eu ficarei na cidade, aí aqui seria um para, né? Rosa aqui traduziria como um para. Aqui traduz como se fosse quão, né? E aqui traduz como assim como, né? E aqui traduz como para, né? Para assistir às tragédias. Aí teassômenos, a gente não dá para a gente traduzir como assistindo, né? Até porque é um particípio futuro, né? É complicado traduzir. Então, para assistir às tragédias, melhor dizendo, né? Tragoidias, tas tragoidias. E aí, com o superlativo, né? O quão tararã, quão possível. Roi menum aloi eutis as que eu assanto bulomenos rostakistai por eu estai. Então, Então, os outros, né, imediatamente se prepararam, querendo ou desejando o mais rápido possível viajar, ir, né, partir, ir o mais rápido possível. Rostakista. Então, quando você tem, né, um ros ao lado, né, de um superlativo, né, você vai dizer assim, o mais tararã possível, né? Aí introduzindo, né, aqui também um comentário. Aqui ele botou um comentário paratentical, um comentário entre parênteses, mas acho que ele errou. Aqui, sim, é mais ou menos como se fosse um comentário entre parênteses. Aqui seria um comentário entre aspas, um comentário de citação. Vocês estão entendendo a diferença? Porque aqui embaixo, olha, é assim, aqui é como se fosse uma citação. Aqui, olha, ele diz assim, Orgids etai remin efer Poseidon rosdokei está com raiva de nós, o Poseidon, como parece. Então, aqui serve para poder ele dizer assim, não sou eu que estou dizendo, foi alguém que disse, ou está parecendo que é isso aí. Não sou eu que estou dizendo, não. Vocês estão entendendo? Então, não é, a pessoa se tira
da posição de falante. Vocês estão entendendo? Ela Ross Dokei, como parece. A pessoa se tira, então vira como se fosse um parênteses, né? Assim, estão dizendo que você está fazendo alguma coisa errada. Não sou eu que estou dizendo, estão dizendo. Então, o Ross Dokei aqui serve para poder dizer isso, né? E também no lugar de... meio que deixa de forma... coloca o discurso meio que de uma forma indeterminada, né? A pessoa se tira... É tipo a nossa... Quando a gente fala, disseram isso. Isso. De uma forma, assim, bem vaga, né? Também funciona para boatos. Então, tipo, às vezes no lugar de Dokei, eles colocam Legei, ou Legacy. Como dizem. Então, a pessoa não dá certeza. Ela expressa que é um boato. Aí aqui, conjunções. Ele deu aqui expressando o resultado. Ruto de taqueos trecusin roste dioligo u dinatonesin roran u tetonkina u teton lagon. Então aqui ele junta com T, né? Eu nem assim ligava que isso aqui fosse o Ross, mas aqui acaba sendo, né, juntando com o T, formando. Para mim isso aqui era uma outra palavra, mas é formada do Ross com T. Então eles corriam tão rapidamente, ó, Ruto aqui é dessa maneira, tão rapidamente corriam de maneira que, né, o resultado, né, em pouco tempo não possível é ver nem o cão nem a lebre. Aí expressando o tempo quando, né? Rosun eporei roxerxes proseute pros auton anertis ton heleno. Aí quando, né? Então quando o Xerxes estava perplexo, se aproximou dele, né, um homem dentre os gregos. Então aqui o Ross, ele funcionando como um quando, né? Um quando. Um Ross com vários usos, né? E aqui ele juntou aqui todos eles para poder mostrar. E aqui tem mais um ainda, ó. Introduzindo um discurso indireto, né? Pro corum roi barbaroi esta stenar pisteontes hos raidios melusi niquesem tus helenas. Então se aproximaram, vão, né, os bárbaros para dentro dos estreitos, acreditando aí que facilmente iriam vencer os helenos, os gregos. Então, Rosa aqui funcionando como se fosse um que, uma conjunção integrante, né? Num discurso indireto, numa afirmação indireta. Porque aqui quem está um narrador, não é o personagem que está falando, né? Não é o discurso direto, aqui é um discurso indireto, é um narrador, né? Então, no capítulo anterior, ele mostrou o Rote e o Ross sendo usado dessa maneira aqui. Aí é que ele deu ainda esse texto aqui, Roi Persa e Tas Atenas Hairusi, né? Os persas tomam Atenas, que é adaptado de Heródoto. Roi Persa e Hairusi
Eremon Toaste. Os persas tomaram a cidade deserta. Caetinas heuriscusin tonatenon en toigeronontas. E encontram alguns dos atenienses estando no templo. Tamias teturgeru caipenetas antropos, né? Seriam, né, acho que Tamias é que ele botou como stewards, não sei se são guardiões, né, do templo, né, serviçais do templo. Agora eu esqueci o que é o Tamias. Do templo, Turrieru, Caipenetas, antropos, e homens pobres, Roi Roi Fraxamenoi ten Acrópole, Eminon totus prosbalontas. Aí, Fraxamenoi. Eu não lembro o que é Fraxamenoi. Vocês lembram o que é Fraxamenoi? Eles faziam alguma coisa com a Acrópole e fazendo alguma coisa com a Acrópole, eles repeliam, resistiam aos atacantes, tus probalontas. Roi de Persai, Catizomenoi, Epiton, Octon, to enantion tes Acrópoleos, e os persas sentando sobre o Octon, aqui sim, a montanha não, a colina, né? Diante da Acrópole, tonenantion tes Acrópoleos, hoi Atenaioi, calucin Areopagon, Epoliorcum, né, que os atenienses chamam de Aeropago, né, colina de Ares, né? Eles estavam, né, fazendo sítio, né, sitiando, né? Deixa eu ver aqui. Quando os persas tomaram a cidade, quem eles encontraram no templo? Encontraram, né, os stewards e uns homens pobres. O que essas pessoas fizeram e o que elas estavam fazendo? Estavam, né, fazendo, acho que protegendo, né, e tentando resistir aos invasores, aos atacantes. Como os persas se situaram durante o cerco da Acrópole, eles ficaram assentados, né? Esse assentados pode significar também fazer acampamento. Esse catizômeno pode ser tanto sentaram como fazer acampamento. Eles fizeram acampamento, né, na colina que é chamada de Aeropago ou Colina de Ares. Era uma colina importante porque tinham algumas assembleias lá. Deixa eu procurar aquela palavra lá que eu não lembrei. Ninguém teve tempo de procurar, não, né? Tá ali, professor, na listinha. Sobe um pouquinho. Tinha ela? Porque tava... Ali, ó. Eu não vi. Having... fazer barricada, né? Isso, eles fizeram, tendo feito barricada. Né? Foi isso que eles fizeram. Eles fizeram uma barricada para proteger, né, o templo. Eles barricaram a Acrópole, né? Resistindo, né, os atacantes. Bom, eu não tinha visto. Então, realmente, não é uma palavra comum, tá? Que não apareceu, pelo menos, no texto, né? Fraxamenoi.
Depois dá uma olhadinha no verbo, né? Deve ter assim alguma coisa assim, né? Fraxar. Talvez seja frago. Continuando aqui. Roi de Atenaio, cai percaquista, paz contes. Então, e os atenienses, embora sofrendo terrível, assim, como é que seria isso aqui? Sofrendo mal, né? O ketelon eiken alá eminonto. Não queriam desistir, né? Não se entregar, mas resistir. Mas resistiam. Resistiram, né? Eminonto, resistiram. Rostepolin chronon xerxes eporei. Até que muito tempo, por muito tempo, né, o Xerxes ficou perplexo, né? Ficava perplexo. Aí o Dinamenos Altus Helei, não podendo tomá-los, né? Telos de Roi Persa e Rutos Heilon. No final, os persas assim estavam tomando, né? Acho que é. Anebesan Gartines Roupo Apocrenos en Rocoros. Pois subiam alguns onde Apocremnos, não sei bem o que é Apocremnos, onde a terra, onde a região era Apocremnos. Shear. O que é shear, gente? De repente aparecem essas palavras aqui em inglês, assim, que não... Era plana, acho que é plana. A região era plana. Apocremnos, Rocoros, né? Onde esse roupo, né, apareceu há pouco tempo, mas é a mesma coisa que Pu, né? É um onde, né? Onde a plana era a região. Cai o que filanto Roiatenaio, e não guardavam os atenienses. Alepisteuon Ros udes dynatai tautei anabenai. Mas acreditavam que ninguém podia subir nela, né? Escalá-la. Professor, eu vi aqui que referente à superfície, shear é íngreme. É íngreme? Então eu vi errado. Isso, Não é, eu também não sabia, eu tive que procurar aqui no dicionário. Eu vi foi simples lá, sei lá, pura, simples. Isso, pode Então é ter, íngreme, então. Então agora mas faz quando sentido, porque se fosse... superfície é íngreme, no contexto de superfície é íngreme. Porque se fosse plana, então não era para ser mais fácil. Então era íngreme, eles não acreditavam que pudessem ser assim, escalar esta, né? Aí, Ros de Eidon Altus Taute a bebê contas epitem na Acrópole. Quando eles viram eles tendo escalado esta sobre a Acrópole, Roimen Eripton Realtus Catatu Teicus Kai Apetanon. Isso aqui é cruel. Eles se lançaram, né, para baixo das muralhas e morreram.
Aí, Roide, esto, hieron, efelgon. E outros fugiram para dentro do templo. Roide persa e proton mentus riquetas apecteinan. E os persas primeiro mataram os suplicantes, riquetas. Epeitade torquieron silesantes enepressan. E aí, depois, tendo, acho que como é que chama isso aqui? É porque tem plundered, saquear, né? Tendo saqueado o templo, né? Puseram fogo, né? A toda a Acrópole. Passam tem na Acrópole. Aqui, como eram os atenienses? Qual era a sua intenção? Eles estavam protegendo, né, o negócio, a Acrópole, né? Porque eles não queriam desistir, queriam defender, né? Aí porque era possível, não, porque era possível para os persas finalmente, não, porque foi possível para os persas finalmente escalar a Acrópole? Eles usaram, né, escalaram, né, uma parte que não estava sendo protegida porque era muito íngreme, né? Deixa eu ver aqui mais o que ele perguntou. O que os atenienses fizeram quando eles viram os persas chegando? Uns se lançaram, né, das muralhas e morreram, e outros fugiram para dentro do templo. O que os persas fizeram quando mostraram a ignorância ou a falta de respeito pelas formas de costume dos costumes do comportamento grego? Eles mataram os suplicantes, né? Porque o problema é porque as pessoas que fugiram para dentro do templo não deveriam ter sido mortas, porque elas eram suplicantes. Vocês entendem isso? Elas eram suplicantes, então elas deveriam ter sido poupadas. Mas eles não ligaram, eles mataram, né, os suplicantes e botaram fogo na Acrópole. Primeiro eles também saquearam, né, o templo e depois botaram... Isso tem a ver com a honra, né? Fazer um ato desses, tu perde a sua virtude, né, perante os outros. Sim, mas tem muitas histórias semelhantes, assim, onde às vezes o suplicante é poupado, né, e às vezes não. Professor, só uma dúvida. Oi. Naquela linha onde ele fala que eles se atiraram catatoteicos, o catatoteicos traduziu como? A muralha abaixo, foi? Foi. Tá. Entendi, não, porque tava na dúvida só do... Sim, catatoteicos, né, assim, para baixo, né, da muralha, né, da muralha. Entendi. Agora, assim, independente do contexto, o kata ali, ele podia significar várias coisas, né, tu? Tipo, ao longo, essas coisas. Assim. Sim, eu botei para baixo porque para mim fazia mais sentido, mas se você vê assim, algum outro contexto, assim, porque aqui ele parece estar regendo o genitivo, né? Catatuteicos. Tem que ver se o catá mais o genitivo dá algum sentido específico, né?
Entendi. Era só para eu Deixa eu ver tentar se eu acho ver a aqui. questão Hum, da polissemia do catar. não, ele tem uma polissemia, mas eu vou ver aqui se com o genitivo ele dá alguma coisa específica. Com o genitivo ele pode dar assim, inteiramente, completamente. Mas aqui os sentidos aqui que o dicionário dá são assim, de alto para baixo, inteiramente, completamente, do alto de, aí do alto de, né, ponto de partida do alto da muralha, né? Pularam, né, se jogaram do alto da muralha, né? Indicando o movimento para baixo ou ponto de chegada para baixo, para, sobre, em, para dentro de, em direção a, com hostilidade, contra, em vista de, a propósito de, com a preposição com acusativo, com ou sem movimento de cima para baixo, por, através, junto a, no fundo de, no interior de, em, indicando chegada em, ao longo de ponta a ponta, na vizinhança, de perto, com um numeral por volta de, face a. Sim, tem vários sentidos, mas eu acho que aqui mesmo não tinha outro, não. Era da muralha, né? Ele se jogou, né? Se jogaram da muralha e morreram. Tranquilo, tio. Entendi. Aí tinha umas outras frases aqui para traduzir, que acho que não deu dar tempo. Pronto. Olha, gente, eu agradeço muito por vocês terem concluído este semestre comigo. Convido vocês a continuarem no próximo semestre. Quem tem uns trabalhos aí para entregar aí, quem quiser entregar, entrega. Quem quiser continuar apenas como ouvinte, pode continuar também só como ouvinte, participando de vez em quando. Depende muito só de vocês. E aí a gente, como eu já falei na aula passada, a gente vai voltar lá pelo dia 15 de setembro. Aí vai ter aí um mês e meio aí de recesso. Se vocês quiserem também falar comigo, tentar voltar a acompanhar o curso, quem não conseguiu acompanhar o curso, fala comigo e a gente tenta. Sim, a última atividade é do imperfeito. Eu não vou pedir mais para também não sobrecarregar ninguém, porque estava em julho, né? E aí é difícil de acompanhar, né? Tem uma atividade aí sobre o imperfeito que é para fazer essa semana. E aí eu espero que vocês que acompanharam o curso façam. Quem quiser fazer, faça também, para poder assim, me mostrar o feedback que está acompanhando aí, né, o curso. E quem ainda quiser, se já tiver já uma base e quiser se inscrever para o próximo semestre, me manda um e-mail aí que eu já coloco aqui numa lista aqui para poder avisar quando o semestre for começar.
Aí daqui todo mundo já vai automaticamente